pessoal, estamos aqui com mais um momento do canal do Enem e hoje falando de uma questão do Enem 2014, tá? Sermão da 60ª. Trata-se de uma questão que envolve o período barroco, tá? O período barroco, arcadismo, trovadorismo, aí são menos cobrados no Enem, tá? Então, nesses anos aí foram os movimentos literários menos cobrados, mas sempre surpreende você que tenha alguma questão aí sobre isso, ok? Então, nós vamos analisar hoje esse sermão. E importa aqui, nessa análise, conhecer um pouco da história, né, da retórica de Padre Antônio Vieira, para compreender, então, e responder a essa questão, certo? Então, olhem só. Vamos compartilhar aqui, então, para vocês esse material e analisar, então, com vocês esse sermão. Tá? Então, o sermão da 60ª, cobrado no Enem 2014, tá? Que diz o seguinte: nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos pregadores como hoje. Pois se tanto se semeia a palavra de Deus, como é tão pouco o fruto? Não há um homem que em um sermão entre em si e se resolva. Não há um moço que se arrependa. Não há um velho que se desengane. O que é isto? Assim como Deus não é hoje menos onipotente, assim a sua palavra não é hoje menos poderosa do que dantes era. Pois se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? Esta tão grande e tão importante dúvida será a matéria do sermão. Quero começar pregando-me a mim será, e também a vós, a mim para aprender a pregar, a vós que aprendais a ouvir. Tá? Então, trata-se aí do sermão da 60ª, o sermão de Padre Antônio Vieira. Veja bem, pessoal, na concepção de Padre Antônio Vieira, o sermão seria um instrumento de origem divina voltado para a expansão do cristianismo, para a correção dos erros dos cristãos, para a edificação de uma sociedade efetivamente católica e para a salvação eterna. Então, ele tinha essa ideia do que seria o sermão, tá? Então, vamos a... Diz assim, no sermão 60ª, Padre Antônio Vieira questiona a eficácia das pregações. Para tanto, apresenta como estratégia discursiva sucessivas interrogações, as quais têm por objetivo principal, certo? Perceba que a introdução da pergunta não é especificamente diretamente ligada ao período barroco, às características do período barroco, mas é importante aqui saber quem foi Padre Antônio Vieira, tá? Um importante orador desse período, desse movimento barroco, da Contra-Reforma, e que usava em seus sermões a corrente conceptista. Tá? Então, essa corrente conceptista que faz analogias, tá? Comparações, usando metáforas, usando conceitos, tá? Então, essa é a corrente conceptista, tá? E, como toda obra barroca, tanto na arte como na literatura, o objetivo dessas obras era causar a impressão no ouvinte, usando recursos retóricos como fazer perguntas, tá? E, como eu disse, uso de alegorias, analogias, figuras de linguagem, conceitos, tá? Característica principal aí dessa corrente conceptista, tá? Muito bem. E vamos às perguntas, então.
provocar a necessidade e o interesse dos fiéis sobre o conteúdo que será abordado no sermão. Então, é exatamente isso. A questão correta aí é a letra A, tá? O objetivo de Padre Antônio Vieira é exatamente chamar a atenção dos fiéis, né, do interlocutor que está presente ali naquele momento. Trata-se de uma pergunta aí retórica, tá? Usar ainda para organizar o discurso, certo? Prender a atenção do leitor. Então, o que ele faz aí? Com essas perguntas retóricas, elas têm uma progressão textual gradativa que vai realmente prender o leitor e impressionar o leitor, que era um dos objetivos aí da literatura barroca, né? Impressionar o leitor, o ouvinte. Por isso, a questão letra A está correta, provocar a necessidade e um interesse dos fiéis sobre o conteúdo que será abordado no sermão, né? Esse trecho aí a gente conhece também como introito ou exórdio, que é uma espécie de antecipação daquilo que vai ser tratado no sermão, tá? De uma sequência de ideias que serão discutidas, argumentadas na sequência do sermão. Tá? Então, uma espécie de introdução ao sermão, da apresentação do tema do sermão também, ok? Letra B. Conduzir o interlocutor à sua própria reflexão sobre os temas abordados nas pregações, certo? Então, essa pergunta, como a gente diz, não tem por objetivo fazer com que o leitor faça uma reflexão sobre esses temas abordados. Trata-se aí, como a gente comentou, de uma pergunta retórica, tá? Que é apenas aí, tem por objetivo, né? Organizar o discurso, uma maneira, como foi dito, de prender o fiel aí, os fiéis, na pregação, né? Causando impressão a eles, né? Sobre o que vai ser abordado. Tá? Então, a questão da letra B está errada por essa razão. A letra C. Apresentar equipamentos para e respostas. Né? Então, tem dois erros aí. Primeiro, que todas as perguntas que Padre Antônio Vieira lançou aí teve respostas. Né? São perguntas retóricas que, na sequência, ele responde a essas questões. Né? Então, na estrutura do sermão, primeiro ele apresenta as dúvidas, depois ele vai argumentando cada uma delas. Tá? E, segundo, que jamais um padre, né, então a igreja não tinha dúvidas, não é? E muito menos Padre Antônio Vieira assumiria isso, não é? Então está por essa razão. A letra D, inserir argumentos até defendida pelo pregador sobre a eficácia das pregações. Veja, aqui, nesse momento do trecho do texto, nós estamos na parte do introito, do exórdio, tá? Da apresentação do tema, tá? E de uma sequência, né, de temas, de ideias que ele vai tratar no sermão. Então, na sequência, depois desse momento, é que ele vem com os argumentos, mas não nesse momento. Nesse momento, ele está apresentando, então, os temas que serão tratados aí no sermão, certo? E não está trabalhando realmente ainda na parte dos argumentos, tá? Então, está errado por isso. Na letra D, na letra E, não é? Questionar a importância das pregações feitas pela igreja durante os sermões. Tá? Então, aqui ele está legitimando, não está questionando. Tá? O próprio sermão da 60ª, ele é um sermão
que fala, que está tratando da própria arte de pregar, tá? Na própria arte de fazer sermões, né? De pregar. Então, aqui ele está afirmando, não é? Falando e apresentando e falando a própria forma de pregar, de fazer sermões. Portanto, não está questionando nada, e sim legitimando, então, os sermões, não é? Essa pregação, ok? Então, nesse momento, a letra A é a letra que corresponde à alternativa correta, ok? Então, vejam que essa questão abordada aí por Padre Antônio Vieira, o sermão da 60ª, ele não tinha, né, não tinha o objetivo de você saber ali as características do barroco, mas conhecer o período literário. E Padre Antônio Vieira e a forma como ele escrevia seus sermões, não é? Facilitou a compreensão aí e a resolução da questão, ok? Então, mais uma questão aí que a gente analisou, tá? E que fala desse movimento aí, desse período aí do barroco e dos sermões, não é? De Padre Antônio Vieira, ok? Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Pues no sé a qué horario van a ver la clase, así que saluden todas las etapas del día. Bueno, estoy aquí otra vez. Vamos a hacer un análisis de una cuestión del ENEM 2019. Así que hoy vamos a hacer el análisis de la cuestión número 5, ¿vale? Vamos a ver qué tenemos. Voy a compartir entonces la cuestión que tenemos para hoy. Un poco de Maná de Santana para empezarnos bien y animados. Y vámonos al texto, a ver qué tenemos para hoy. ¿Eh? Mira, qué rico, qué delicioso, porque el título es el título de una comida típica. Tenemos aquí el título empanada. Bueno, e é de conhecimento mundial que a empanada é um prato típico de um país aqui da América do Sul, na verdade até mais de um, né? Há outros países aqui que trabalham com a empanada. Então agora falta buscar também uma informação qual país, traço do aspecto cultural de qual país tratará a questão. Então a primeira coisa é analisar, né, que tipo de texto eu tenho aí, batendo o olho rápido, identifiquei um título, já sei que o título faz menção a uma comida típica. Identifiquei que é um poema, porque está organizado em versos e estrofes. E agora, nós olhamos também a pergunta antes de partir para a leitura. A pergunta clássica, né? A pergunta em português, com alternativas em português também. Antes da pergunta, de fato, nós temos vamos dizer ali, um pré-texto com uma informação que já nos conduz a que tipo de leitura devemos ter. Então, tenho ali a informação de que a gastronomia é uma das formas de expressão cultural de um povo. Perfeito, bem pontual, Enem, como sempre, trabalhando elementos culturais do falante do idioma, do falante da língua, com a ideia de trazer essa aproximação, né, entre as culturas. Bom, sabemos então que é um poema e olhem, mais uma informação. Nesse poema, ao personificar as empanadas, o escritor chileno Andrés as alternativas. Então, já sei que se trata de um poema chileno, que é uma personificação da empanada, que é o elemento principal a ser homenageado, né? Dá a entender dentro desse poema. Então, nós já temos um direcionamento para voltar. Lembrando, então, que, puxa, algumas coisas já nos vêm rápido à cabeça. Já que vai falar de empanada, é um poema, então é óbvio que virão aqui vocabulários relacionados à comida. Então, quando nós falamos do Enem, o que precisa do Enem? É só ler. Puxa, mas a leitura é um complexo, né? Quando nós adquirimos a competência e vamos lapidando, quer dizer que nós estamos ricos de vocabulário, de estruturas linguísticas para fazer essa internalização. Então,
detalhe, mesmo que você não saiba alguma palavra aqui, você vai se ater ao todo, tá? Busque fazer a compreensão geral, mesmo não entendendo, não vocábulos. Bom, então, turma. Empanada. Oveja en bayo claro. Vaquiche echada. Eres del vino tinto, la camarada. Tienes llena de pino, cebolla y carne. Con pasas, huevo duro y aliño de hambre. Con el primer mordisco por una oreja se abre tu boca ardiente como sorpresa. Queda lleno de pebre, quedas picante. Si te ves muy fuerte, no reclames. Os coloco en tu vientre, delicia oscura, la traición exquisita de tu aceituna. Y repite el ataque. Por andanadas, nadie queda com hambre se há empanadas. Vale, 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 vale. Olha a delícia das rimas ali presentes, hein? Então, eu tenho rimas. Como já previsto, nós encontramos vários vocabulários relacionados à temática dos alimentos. Mesmo não conhecendo todos, porque tem algumas expressões aqui bem particulares da região chilena, você vai ser ao geral. Porque agora, buscando nas alternativas, você vai observar comigo que não há nenhuma pergunta específica de vocabulário, mas de um conhecimento do entendimento geral. Então, nós temos, enaltece esse prato da culinária hispânica. Descreve algumas etapas da preparação dessa receita. Destaca a importância do vinho na alimentação hispânica. Resgata o papel histórico desse alimento em tempos de fome. Evidencia a relevância de alguns condimentos na cozinha hispânica. Bom, começamos do início, anda a letra A. Então, letra A, enaltece esse prato da cultura hispânica. Vale, já encontramos aí o gabarito. Porque, como um todo, eu tenho toda uma brincadeira aqui com as rimas, com a ideia do sabor, né? Parece que ao final ele está convidando a você a provar essa delícia. É como se você... Como assim você ainda não provou esse prato? Então, toda a beleza que ele traz aqui, dos recheios, dos acompanhantes, que a pessoa ali parece que, né, abre a boca de orelha a orelha, o sabor é sempre uma beleza, é ardente, fala da força do sabor, né, que o sabor é muito forte. Ele está trazendo pontos positivos que ele, como um amante desse prato, admira, e sim trazendo enaltecimento a esse prato que é da cultura hispânica, da culinária hispânica. Já encontramos ali a alternativa correta, letra A. B. Distrator, incorreto. Descreve algumas etapas da preparação dessa receita. Incorreto. Se eu for pelo aspecto linguístico, eu já não encontro aí os verbos que são característicos da indução do modo de preparo, não é? Eu não tenho ali genes, la olla, de pino, cebola e carne. Eu tenho os alimentos que são apresentados, eu tenho referência ao sabor, mas eu não tenho descrição das etapas da preparação, né? Eu tenho ali uma menção que eu posso deixar meu prato mais picante se eu fizer um acréscimo. Então, não posso dizer que é a letra B, porque eu não tenho descrição. Isso não é o principal desse poema. Letra C. Destaca a importância do vinho na alimentação hispânica. Opa! Correndo rápido, talvez você se lembre que nós vimos a palavra vinho aparecendo em algum momento, mas ela não está posta como um destaque no momento da alimentação hispânica, não é essa a ideia. Nós encontramos ali, já na primeira estrofe, eres de vino tinto, la camarada. Opa, então eu tenho uma ideia ali de acompanhamento, né? Que ele está dando uma sugestão de bebida para ornar com esse prato, vamos usar esse termo maravilhoso, né? Ornar. Então, que orna com o vinho tinto a empanada. Tá? Porém, não é um elemento de destaque. Continuando. Nós temos agora, então, a letra B. Resgata o papel histórico desse alimento em tempos de fome. Bom, nesse momento da personificação, nós não temos resgate histórico aqui, né? Volta ali a dúvida. Busca em tu vientre, tradición, exquisita, la aceituna. Não temos elementos históricos e, talvez você mais aparece a palavra hambre.
Sim, ao final ali, lembrando que hambre significa fome, tem a ver com o texto alimentar, ele está dizendo que ninguém fica com fome se, né, tem empanadas, mas nenhuma relação com momentos históricos. E a última, evidencia a relevância de alguns condimentos na cozinha hispânica. Nós encontramos a presença de condimentos ali na composição, mas ele está num papel secundário. Nós não encontramos os condimentos como destaque, né? Quando eu vejo ali a questão da cebola, quando eu falo da questão do picante, se la lleno con pebre, que é das picante. Eu não tenho uma ênfase, tá? Não há essa evidência da relevância do condimento. Eu tenho uma evidência em relação ao sabor geral e a ideia do prazer que esse prato típico nos traz. Então, isso nos faz concluir que a questão aqui é a letra A, essa questão do trazer a beleza, a riqueza, sabor. Gente, fiquei com vontade de comer empanada chilena, que de fato sim é riquísima y muy buena. Bueno, personas, es eso entonces. Nos quedamos aquí con la interpretación, el análisis de la cuestión 5. Quédense todos con Dios. Bendiciones. Besitos. Hasta la próxima. Nos vemos. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Edivan, seu professor de filosofia. Hoje aqui para resolver uma questão de filosofia no nosso canal do Enem, do Enem 2020, né? Esse Enem foi cheio de nuances, né? Uma prova presencial, prova digital e assim por diante. A questão de hoje ela é extraída da prova digital, que inclusive eu reforço a você, foi uma prova muito mais carregada de elementos da filosofia e da sociologia. Separei para vocês uma questão hoje que nós trabalhamos na apostila número 3 da primeira série, né? Na qual falamos de lógica, e a primeira série, inclusive, nas próximas semanas, essa semana e na próxima semana, estará trabalhando exatamente esse conteúdo dessa questão. A galera da segunda série já teve isso aí na apostila número 7, na qual falamos sobre a arte da argumentação. E o pessoal do terceirão, que faz o apanhado geral, tocamos nesse assunto quando falamos do pensamento, da passagem, né, do pensamento pré-socrático para o pensamento socrático. Nós tocamos nesses pensadores. Vamos ver como que isso cai no Enem, quem são esses pensadores, e veja como é simples se você prestar atenção na aula. Vamos lá. Tá aí a questão na tela para você, né? Questão 51 de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, questão da prova digital do Enem 2020, que diz o seguinte: os sofistas, olha aí, ó, você lembra dos sofistas? Todos vocês, primeira série, segunda série, terceira série, conhecem os sofistas. A primeira série vai conhecer aí no decorrer desta semana em que eu estou gravando essa resolução, e no decorrer das próximas, ok? A segunda série e a terceira série já sabem do conteúdo. Então, os sofistas inventam a educação em ambiente artificial, o que se tornará uma das características da nossa civilização. Eles são os profissionais do ensino, antes de tudo pedagogos, ainda que seja necessário reconhecer a notável originalidade de um Protágoras, de um Gorgias ou de um Antifonte, por exemplo. Por um salário, eles ensinavam seus alunos receitas que lhes permitiam persuadir os ouvintes, defender com a mesma habilidade o pró e o contra, conforme o entendimento de cada um. Muito bem, conhecemos a filosofia dos sofistas, né? Mestres do discurso. Né? O texto apresenta uma das características dos sofistas, mestres da oratória, que defendiam a ou o. Muito bem, então aqui ele está perguntando qual a filosofia defendida pelos sofistas. Que tipo de filosofia eles faziam? Você tem que acertar essa questão, ela é muito simples. Olha só, os sofistas defendiam a ideia do bem demonstrado na mente com base na teoria da reminiscência. Galera, reminiscência é uma teoria de Platão. O pessoal da segunda e da terceira série conhecem muito bem. Aí o aluno da primeira série vai dizer assim: mas Edivan,
Eu não conheço a teoria da reminiscência de Platão, mas você também não me ouviu falar de reminiscência nos sofistas. Então você desconfie. Relativismo, evidenciado na convencionalidade das instituições políticas. Opa, aqui nós temos uma característica típica da filosofia dos sofistas. Tudo é relativo. Relativo ao discurso mais convincente, ao discurso mais lógico, ao discurso mais persuasivo. E esse discurso era utilizado dentro da estrutura política para exercer o poder. Então eu tenho a letra B aqui, até agora, como a resposta muito coerente e muito correta. Acredito que não tenha outra que possa ser mais coerente do que essa. Ética aprimorada pela educação de cada indivíduo com base na virtude? Não, não é assim. Ciência comprovada empiricamente por meio de conceitos universais? Longe disso. Religião? Nossa, muito mais longe ainda, revelada pelos mandamentos das leis divinas. Veja que a única questão, a única alternativa possível de uma resposta sobre os sofistas é o relativismo. E se ele tivesse colocado subjetivismo, também estaria certo. Por quê? Porque trata-se do discurso subjetivo mais convincente e mais persuasivo. Beleza? Então aí está a alternativa correta. Letra B, realmente é o relativismo a alternativa correta. Pessoal, esse é o tipo de questão que no Enem você não pode errar. Questão de nível fácil, questão tranquila, né? Errando uma questão como essa, naquele modelo de correção do Enem, você vai errar, você vai acabar perdendo pontuação de outras questões, né? De nível difícil. Então se atentem a essas questões, se atentem às nossas aulas, vale a pena, você vai arrebentar no Enem se você vier comigo, prestar atenção, levar a sério. Tamo junto e vamos até a próxima. Valeu? Beijo para vocês. Tchau. Oi, pessoal, tudo beleza com vocês? Estão tranquilos? Tudo bem? Tudo calmo? Que bom, isso é muito bom. Vamos continuar então o nosso estudo aqui para o Enem desse ano, né? E eu trouxe para vocês aqui a primeira questão de história da prova azul do Enem de 2019. Muito bem, então essa questão, ela traz um texto. Então acompanhe comigo ali, ó. A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado. Muito bem, veja, cidadãos dotados de plenos direitos, certo? Era imprescindível para a existência da cidade-estado. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. Entendeu? Tá? Então, veja lá, segundo os regimes políticos, né, a proporção dos cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito. Então, era pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. Muito bem. Nas cidades-estados da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política. Então, veja bem, gente, seguinte critério para a participação política. Né? Então, essa é a primeira coisa importante aqui que nós temos que analisar. Muito bem. Veja só. Vamos analisar as alternativas que eles nos deram ali. Né? Uma delas tem que explicar esse critério para a participação política. Então, eles nos deram na letra A o controle da terra. Nos deram na letra B a liberdade de culto. Na letra C, a igualdade de gênero. Na letra D, a exclusão dos militares. E na letra E, a exigência da alfabetização. Então, muito bem, gente, veja. É um teste que, na realidade, o texto, né, o texto que nos foi dado, ele não deixa claro de que cidade-estado está se falando.
Você observou isso? Veja, ele não fala basicamente, ó, esse texto aqui refere-se à cidade de Atenas, ou esse texto refere-se à cidade de Esparta. Ele não deixa claro. Uma vez que menciona tanto um sistema oligárquico quanto um sistema democrático. Então, esse texto ele pode estar se referindo à cidade de Esparta, né, que nasceu, cresceu e morreu com uma oligarquia, ou à cidade de Atenas, onde nós temos critérios bem definidos para a cidadania. Correto? Muito bem. Então, veja bem, logo, o único critério de exclusão de cidadania comum a várias cidades-estados gregas, veja só, o único critério de exclusão de cidadania comum a várias cidades-estados gregas era o quê? Era a liberdade de culto? Veja, nós sabemos que, obviamente, isso existia. Qualquer pessoa poderia ter essa liberdade. A igualdade de gênero, veja, igualdade de gênero, nós sabemos que as mulheres, de modo geral, elas não eram consideradas, como sendo cidadãs. Nós sabemos disso. A exclusão dos militares, os militares eles têm a sua participação importantíssima na sociedade, da defesa da sociedade, A exigência da alfabetização, não também. Então, observem vocês, gente, que o único critério que essa questão nos proporciona para a identificação dos cidadãos está exatamente relacionado à letra A, que é o controle da terra. Então, você veja só que coisa mais interessante, gente? Nós estamos acostumados com aquele conceito clássico de cidadania, da cidade de Atenas, lembram? Homens livres, maiores de 18 anos, nascidos em Atenas, filho de pais atenienses, mas não apareceu nada disso nas alternativas, correto? E como o texto também não foi claro, dizendo de qual cidade está se referindo, o único critério que nós podemos utilizar é exatamente esse. O controle da terra seria, então, o critério para a participação política. Correto? Muito bem. Então, essa questão foi considerada, vamos ver qual é o grau de dificuldade dela. Veja lá, ela foi considerada um grau de dificuldade médio, certo? Não foi nada assim de excepcional, mas também não foi uma questão muito fácil, não. Correto? E quanto por cento da turma lá que acertou essa questão? Vamos fazer uma verificação? Então, nós tivemos um acerto de 35%. Correto? Então, veja, é uma questãozinha que requer uma certa habilidade, muita atenção dentro daquilo que nos foi oferecido pelo texto e dentro das alternativas em que nós tivemos que escolher uma como a correta. Beleza, gente? Muito obrigado, um abraço para vocês. Nós voltamos em breve com uma outra questãozinha do Enem aí, para que a gente possa ficar bem afiado para fazer a prova. Valeu, gente, até a próxima.